Oi, turminha! Como vocês estão? Vocês já pensaram como seria a vida de vocês se vocês fossem cegos? Vocês sabiam que existiu uma mulher que fez a diferença para a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos para garantir às pessoas cegas sua autonomia e para realizarem atividades diárias? Hoje, vocês conhecerão tudo sobre a educadora Dorina Nowil. Vamos lá? O programa vai começar. Eu acho que todo mundo aqui, uma vez na vida, já pensou em ser médico. Olá, querida, você me chamou. Não é? Eu já pensei em ser médica. A profissão realmente é incrível. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a profissão de pediatra. Trabalha só com crianças. Você, criança, já deve ter ido no pediatra. Sua mamãe levou você no pediatra. Hoje a gente vai aprender um pouco com a doutora Regina sobre esta área, sobre essa profissão tão incrível de médico e pediatria. Olá, eu sou médica, sou pediatra. O pediatra é o médico que cuida das crianças, desde o nascimento até 20 anos de idade. O pediatra, ele cuida tanto da criança saudável quanto da criança que se encontra doente. O pediatra, entre as funções, ele orienta a vacinação, orienta a alimentação saudável, iniciando na berçário, orientando a mãe como faz para amamentar, depois a introdução de novos alimentos, até a hora que a criança fica maior e começa a se alimentar da comida da casa. Então ele orienta um prato bem colorido. Quanto mais colorido, melhor. Muitas verduras, muitas frutas, muitos legumes, tudo de bom, tudo saudável. E também avalia como a criança está se desenvolvendo, se está crescendo de forma adequada, se o peso está adequado. E para isso, ele utiliza alguns instrumentos. Mas algumas vezes, mesmo fazendo uma alimentação adequada, recebendo a vacinação, ou aquele bebê que nasce muito pequeno, como é o caso desse bebê, ele acaba tendo que ficar internado. Ele estando internado, o pediatra, para avaliar se ele está crescendo de forma adequada, ele vai utilizar uma balança para ver o peso. Olha, ele é bem pequeno, ele já ganhou peso, ele está melhorando, mas ainda precisa ficar um tempo maior aqui. Mas se ele está crescendo de forma adequada, o pediatra também usa esse instrumento, que é uma régua, para verificar a estatura. Nossa, Alice, você está de parabéns, você cresceu essa semana. Que legal! Ele verifica também a cabecinha. Olha, tudo perfeito, Alice. Mãe, você está de parabéns. Esse leite materno tá super. Alice ganhou peso essa semana, cresceu. Agora é só esperar completar o peso, conseguir se alimentar sem essa sondinha. E logo, logo você estará com ela em casa. Como a Alice não consegue mamar o suficiente pela boquinha, o pediatra também orienta a alimentação através dessa sondinha. Utiliza esse dispositivo para fazer medicação e para completar o que ele precisa, que ela precisa. E agora é só aguardar que a Alice ganhe peso para poder ir para casa com a sua mãe. O pediatra também utiliza outros instrumentos, como esse instrumento aqui, é um otoscópio. O otoscópio nada mais é do que uma lanterna. Olha, é só uma luzinha para que o pediatra enxergue dentro do seu ouvido. Usa também uma outra lanterna para verificar dentro da boca. Examina a criança com
com esse instrumento que é um estetoscópio. Ele escuta o coração, escuta o pulmão, examina a barriguinha para ver se está tudo enorme. Agora eu vou falar para vocês como eu cheguei a ser pediatra. Quando eu terminei o ensino médio, eu prestei uma prova de vestibular. No primeiro ano, eu não passei. Aí no ano seguinte, eu estudei mais e consegui. Passei na prova do vestibular de medicina da Universidade de Taubaté. Eu tô orgulhoso de mim! Fiquei 6 anos estudando medicina e quando eu terminei, eu me formei e podia trabalhar como médico generalista ou como médico de família. Ao passar pelos estágios no hospital, o que mais me chamou a atenção foi o de pediatria. Open Gangnam Style. Então, ao término da faculdade, eu prestei uma nova prova para a residência de pediatria. Fui para São Paulo para fazer residência, 2 anos de pediatria. E aí, nesse período, eu também passei por algumas especialidades. E o que me chamou mais a atenção foi a neonatologia, que é o médico que cuida daquelas crianças que acabam de nascer até os 28 dias. E aí, então, eu fui uma nova prova, a prova para a residência de neonatologia. E aí, estudei mais 1 ano. O objetivo do médico é cuidar das pessoas, prevenir doenças e tratar as doenças. Crianças, o que vocês acharam da pediatria? Legal! Bem louco! A Alice gosta muito do seu pediatra. Ela sabe que o pediatra é o seu melhor amigo. A ele, ela pode contar todos os seus segredos. Não é, Alice? História baseada no livro Não é uma Caixa, de Antoinette Portis, da editora Kozak Naif. Por que você está sentado dentro de uma caixa? Não é uma caixa. O que você está fazendo em cima de uma caixa? Não é uma caixa. Por que você está molhando essa caixa? Eu já disse, não é uma caixa. Ué, agora você está vestindo uma caixa? Isto não é uma caixa. Você ainda está enfiado dentro dessa caixa? Não é uma caixa. Não é uma caixa. Não é uma caixa. Não é uma caixa. Bem, afinal, o que é isso então? É a minha, não é uma caixa. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Não, Mica quer óculos. Não, que cara é essa, Mica? Você acha que ela não dormiu bem, abelhuda? Ela está com cara de quem acordou com o pé errado, isso sim. Pé errado? Qual é o pé errado? Eu sei. O pé errado é o pé de vento. Ou então é o pé de meia. Ou o pé frio. Ou vai ver que é o pé de moleque. Aí, deixa a Mica falar. Eu vou contar pra vocês. Hoje na escola, o Paulo apareceu de óculos e todo mundo quis saber por que ele estava usando. Então, ele disse que era para enxergar melhor.
hora, eu quis saber como era enxergar melhor e pedi para ele me emprestar, mas ele não quis. Ele disse que os óculos eram só dele e ninguém mais podia usar. Então, quando eu cheguei em casa, eu pedi para a mamãe me comprar óculos iguais aos do Paulo. Mas a mamãe disse que eu não precisava de óculos, porque eu já enxergava bem. Não! Será que com os óculos o Paulo consegue enxergar até o outro lado do mundo? Não! Acho que sim. Isso deve ser muito legal! Sim, é. Não sei por que a mamãe não quer que eu enxergue melhor também. Mica, a sua vovó não usa óculos? Não. É mesmo? Por quê? Vamos lá pedir emprestado pra ela. Não. Será que ela empresta? Claro! A vovó sempre faz as coisas que a gente pede. Vovó, você me empresta uma coisa? O que, minha querida? Me empresta os seus óculos. Pra que você quer meus óculos, Mica? Quero ver como é que se enxerga com eles. Está bem, aqui estão. Vovó, você usa óculos para ver melhor? Isso mesmo. Depois de uma certa idade, muita gente acaba usando. Obrigada, vovó. Por nada, minha querida. Vem, por quê? Não. Não. Por que você não quis ficar com os óculos da vovó Mica? Porque eles estão com defeito. Eu não enxerguei nada melhor. Ficou tudo embaçado. Não sei como a vovó aguenta ficar com eles. Que estranho. Ela também disse que enxerga melhor com eles. Por quê? Será que os óculos não funcionaram pra mim porque foram feitos pra gente bem velhinha como a vovó? Não, sei lá. Por quê? O papai também tem uns óculos. Será que funciona para mim? Não, pode ser. O papai é bem mais novo do que a vovó. Então vamos lá. Tome cuidado para não quebrar, Mica. Pode deixar, papai. O papai sempre usa esses óculos quando a gente vai para a praia. Não, e aí? Está vendo melhor? Que nada, ficou tudo escuro. Não, deixa eu ver. É mesmo, também não funcionam. Acho que é porque o papai é grande. E esses óculos só servem para gente grande. Só os óculos do Paulo é que fazem a gente enxergar melhor. Não, mas ele não quer emprestar para você. Tive uma ideia! Paulo, você me empresta os seus óculos um pouquinho e eu te empresto o meu navio pirata, quer? Está bem. Você me enganou! Você disse que os seus óculos faziam a gente enxergar melhor, mas eu vi tudo embaçado com eles. Eu não falei nada disso. Eu falei que eu enxergava melhor com eles, porque eu tenho uma coisa chamada miopia e por isso não enxergava direito de longe. Agora eu enxergo bem igual a você. Ah, então era isso! Os olhos são duas bolinhas que não conseguem parar. Vão de um lado pro outro, querendo tudo enxergar. Tem olhos azuis como o céu, ou pretos como o carvão. Alguns são marrons como a terra, outros verdes da cor do limão. Os que não enxergam de perto ou de longe só veem um borrão. Precisam de uma ajudinha pra enxergar com precisão. Pra resolver o problema, os óculos são a solução. Dão vida às cores e formas, corrigindo a nossa visão. Não, então foi por isso que sua mamãe não quis comprar uns óculos para você. É verdade, eu não preciso mesmo. Mas se precisasse, acho que você ia ficar muito bonita com eles. Mica, venha ver o que eu fiz pra você. Estou indo, mamãe. Tchau, pessoal.
Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, o Você Sabia Saúde de hoje vai falar um pouquinho mais sobre a importância da água na nossa vida. Você sabia que 1 em cada 6 pessoas do mundo não possuem abastecimento de água adequado? Pois é, isso mesmo, o que significa que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água tratada. Esse é mais um dado da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, 80% da população tem acesso à água tratada, mas mesmo assim, 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso a esse serviço tão básico. A água ela é um recurso vital para a manutenção da vida no planeta. A maior parte da água nós encontramos nos mares e oceanos, mas nós também podemos encontrá-las nos rios, nos lagos, nas geleiras, no solo, no ar e no organismo de todos os seres vivos. Será que você consegue imaginar como seria o nosso dia a dia sem a água? Muito difícil, né? A gente utiliza a água para tanta coisa, para nos higienizar, para cozinhar, para lavar os alimentos, na produção de energia elétrica. A água é importante na limpeza das cidades, no combate a incêndios, na construção de obras. Vocês estão vendo? A água ela é muito utilizada, mas mais uma curiosidade para vocês, a maior parte do consumo de água é feito pela agricultura, 70% do consumo. Nossa, eu falei tanto sobre utilização de água que eu fiquei com sede, eu vou tomar um pouquinho. E você sabia que a cada R$1 que o Brasil deixa de investir em saneamento básico, R$4 são gastos com saúde para cuidar das doenças causadas pelas águas contaminadas? Pois é, são muitas as doenças. Eu vou falar para vocês apenas algumas. As verminoses, que são aqueles vermes parasitas que se alojam no intestino. A leptospirose, que é aquela bactéria que existe no xixi do rato e que causa doença. A cólera e a febre tifoide, que também são doenças causadas por bactérias que existem nas águas contaminadas. A hepatite A, que é uma doença no fígado causada por um vírus. Mas, apesar dessa importância toda da água para a nossa vida e do planeta, o homem, através de algumas ações como esgoto, agrotóxicos, lixo, vazamento de petróleo, polui a água, tornando ela imprópria. Então, galera, eu vou dar para vocês 3 dicas bem importantes para a gente preservar a água. Primeiro é jogar o lixo nas lixeiras. Nada de jogar o lixo nos mares, né, nos rios. Segundo é não descartar o óleo de cozinha na pia. A cada litro de óleo que você joga na pia, contamina 25 mil litros de água. E terceiro e último, vamos economizar água, né? Ao tomar banho, ao escovar os dentes, nada de deixar o chuveiro e a torneira abertos o tempo todo. Bom, pessoal, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, eu sou a professora Ana Isabel do Instituto Santa Rosália. E a nossa atividade hoje é lançamento com bolinha de ping-pong. Para essa atividade nós vamos precisar de uma bolinha. Eu estou utilizando uma bolinha de desodorante Rolon, ou pode ser qualquer outra bolinha deste tamanho. Um copo reciclável, eu utilizei um copo de iogurte natural, bexiga, tá? Tesoura e 2 garrafas PET, porque esse joguinho vai ser muito interessante. Vamos confeccionar? Vamos lá! Você vai pegar uma bexiga e vai amarrar na ponta, tá? Amarrou a bexiga, você vai pegar o fundo da bexiga e vai recortar o fundo da bexiga. Eu já fiz esse processo, tá? Recortei e vou colocar no fundo do copo. Tem um detalhe, o nosso copo tem que estar com o fundo aberto, com o orifício aqui aberto, tá? Vamos lá. Feito isso, nós vamos colocar no fundo do copo. Brinquedo confeccionado, gente. Olha só.
pegar a bolinha de ping-pong, colocar dentro do copo e lançar sobre as garrafas numa determinada distância. Essa brincadeira pode ser desenvolvida em cima de uma mesa que a criança alcance, ou pode ser também no chão, e a família toda vai participar e a criançada vai adorar estar brincando com a família, interagindo com todos. É só lançar a bolinha e derrubar as garrafas. É muito legal. Vamos fazer essa atividade? Até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, papais, mamães! Olá, colegas professores! Hoje nós vamos com mais uma dica para as crianças pequenas. E nós vamos precisar de materiais muito simples. Um pedaço de papelão, uma caneta ou canetinha e qualquer material que você tenha por aí na sua casa. Sabe aqueles potinhos que as crianças adoram pegar do armário? Agora é hora de brincar com eles. A ideia é muito simples. Nós vamos fazer o contorno de materiais que a criança pode brincar, que ela não se machuque, até o próprio brinquedinho dela. Nós traçamos aqui as formas e depois ela já pode brincar. Com tudo riscado, a criança já pode brincar e assim ela vai conseguir comparar, classificar, desenvolver um conceito de formas e exercitar ainda o raciocínio lógico. Ela vai colocar aqui e vai saber que não é e vai tentar em outros lugares, até que ela termine de colocar todas as peças. Então é isso, coloque a criançada para brincar. Essa foi a nossa dica de hoje e até a próxima. Um beijo da Probete. Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um desafio do dia e eu já vou começar a perguntar. Fizeram o pedacinho da sua história? E o autorretrato? Já está quase tudo pronto? Então tá bom. Diferente do Quebrando a Cuca, eu esqueci de falar isso para vocês ontem, que são tantas informações, que esse formulário, ele não será fechado. O Quebrando a Cuca, vocês tinham que compartilhar as informações conosco sempre até a quarta-feira, porque nós precisávamos juntar todas essas ideias e compartilhar com vocês na semana seguinte. Dessa vez, na proposta Eu Faço História, o formulário ele vai ficar aberto continuamente. Então, você precisa ficar atento no seguinte, presta atenção na Pro. Você vai ter lá semana 1, semana 2, 3, 4 e 5. A semana 1 é essa onde você está me contando quem é você. A semana que vem será a nossa semana 2. Aí eu te explico na segunda-feira qual é o pedacinho que você vai me contar, tá bom? E assim por diante. Então, ele vai ficar aberto para você fazer a sua postagem, a sua contribuição e fazer parte desse super livro que nós estamos planejando aí para vocês. Só que não deixem acumular, né? Já sabem qual é a proposta.
Façam aí rapidinho, coloquem a postagem lá e eu estou contando muito. É sempre assim, mas dessa vez ainda mais com a parceria dos meus colegas professores da rede, todas as escolas, ajudando as crianças. Se não conseguirem acessar o formulário, entrem em contato, peçam o auxílio necessário, mas é muito importante que todas elas participem e se sintam muito valorizadas nesse momento. Tá bom? Hoje nós vamos falar de um tipo de escrita que eu já comentei com vocês aqui em outros encontros, mas que hoje vamos descobrir quem a inventou. É sobre a história do Braille que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. Anotem aí. Antes de começarmos a falar sobre essa história, ontem eu pedi para vocês pesquisarem o significado de desidratação e desnutrição. Ontem eu te contei a história da pessoa que foi responsável pela diminuição no número de casos de mortalidade infantil com a receita do soro caseiro. Então, a desnutrição, ela está relacionada com a falta de nutrientes essenciais para que nós possamos crescer e nos desenvolver. Então, uma pessoa desnutrida, ela não tem todas essas vitaminas, sais minerais, todos os nutrientes que nos ajudam a ter uma vida considerada saudável, equilibrada. Com o passar do tempo, fortes diarreias, né? A pessoa vai perdendo o pouquinho que tem de nutrientes, ela ainda vai perdendo com diarreias constantes, por exemplo, e isso pode levá-la à morte. Por isso que perceber os primeiros sinais de uma desnutrição e de uma desidratação é tão importante. E o soro caseiro é uma medida eficaz para controlar um pouco esse estado e a pessoa ter tempo de se recuperar, procurar um posto de saúde, procurar um médico e procurar o tratamento adequado. Só para vocês terem ideia, olha só o que eu vou te falar. Embora já tenha diminuído muito, o percentual de óbitos por desnutrição grave em nível hospitalar ainda se mantém em torno de 20% no nosso país. Sabe qual é o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Porque são coisas que podem acontecer. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que esse índice seja inferior a 5%. Então, olha só, mesmo com todas as medidas preventivas, nós ainda temos um índice que gira em torno de 20% de pessoas que morrem por causa da desnutrição. E olha só o conceito que eu vou te contar aqui. É um conceito que está de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que vocês conheceram ontem, tá bom? A desnutrição é uma doença de natureza clínico, social, multifatorial. Significa que ela é causada por muitos fatores, são muitas as causas dessa doença, tá bom? Pode começar precocemente quando o bebê ainda está dentro do útero da mãe. Então, uma má alimentação da mãe, da genitora, não transfere para essa criança os nutrientes necessários e essa criança já nasce com um peso muito abaixo do recomendado, podendo caracterizar um estado de desnutrição. Além disso, a interrupção precoce no aleitamento materno também acarreta esses processos de desnutrição. O aleitamento materno é pelo leite da genitora que a criança, além de se nutrir nos primeiros meses de vida, ela adquire anticorpos. Lembra do nosso sistema imunológico? Então, tudo isso fortalece o organismo da criança e ajuda ela a combater algumas doenças. Ou ainda outras questões, né? Como episódios repetitivos de doenças infecciosas, diarreias, doenças respiratórias. Então, tudo isso deixa o sistema imunológico da criança enfraquecido e aí ela pode ser submetida a um quadro de desidratação. Esse processo todo gera uma desnutrição primária.
Além disso, a situação socioeconômica precária, a falta de cuidado, uma alimentação, uma falta de higiene, a saúde de um modo geral pode causar esses problemas e por isso esse índice que eu te contei ainda é bem alto. Então, agora que você conheceu um pouquinho da desnutrição, vamos falar do Braille. Aliás, essa é a nossa temática principal do encontro de hoje. Você consegue imaginar como que surgiu essa escrita? Não? Então eu vou te contar. Olha só que legal. Dorina foi uma mulher muito inteligente, que com sua perseverança se tornou reconhecida no mundo todo. Dorina ficou cega quando teve uma hemorragia aos 17 anos. Em sua vida, lutou muito para que as pessoas cegas tivessem oportunidades para trabalhar e estudar de forma independente. Aprendeu bem rápido o sistema Braille, percebendo que nem todos tinham acesso a esse conhecimento. Ela criou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, a primeira a produzir e distribuir livros para cegos em nosso país. Olha que legal, turma! Ela aprofundou os seus estudos na área de reabilitação para pessoas com deficiência visual. Então, todo o sistema Braille é o sistema de escrita utilizado aí pelas pessoas que são cegas. Eu já te mostrei esse sistema aqui no outro encontro, observe a imagem. Então, nessa escrita, esses códigos que aparecem aí na imagem, cada pontinho representa uma letra. Então, as pessoas que são cegas usam a sensibilidade na ponta dos dedos para conseguirem identificar essas letras e aí reconhecerem o que está escrito nos rótulos dos produtos, em algumas embalagens. Mas não é tão fácil não, viu, turma? Infelizmente, nós temos alguns produtos que não consideram essa necessidade e aí as pessoas que são cegas precisam usar outras estratégias, principalmente dependendo aí dos familiares para ajudá-las a identificar tudo isso. Só que eu já falei demais. Eu quero deixar duas pessoas que nós convidamos hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a escrita Braille, sobre a participação nesses projetos, a importância do Braille na vida dessas pessoas. Querem conhecer? Então prestem atenção comigo, que são lindas histórias que nós trouxemos para vocês hoje. Oi, gente, eu sou Guilherme Silva Galassi, eu estudo no 5º ano da escola EPG Graciliano Ramos. E hoje eu vou mostrar como que eu identifico as embalagens que tem Braille e que não tem. Primeiro vamos começar por esse de Toddy. Não tem Braille, mas eu sei que é de Toddy. Vendo pela embalagem ou abrindo e cheirando, é de Toddy. Esse aqui é de Toddy. Depois tem essa aqui que não tem Braille, mas eu sei que é de maisena porque me falaram. Isso. Vamos deixar aqui. Essa aqui não tem também Braille, mas eu sei que é de gelatina porque também me falaram. Deixa aqui. Este aqui é a Nestlé Aveia em Flocos. Tem Braille. Essa de aveia. Vamos deixar aqui. E esse aqui é o Maleato, que é o Colaramine que eu tomo para minha alergia. Bom, como vocês puderam ver, a maioria das embalagens não tem Braille. Se alguém puder mudar isso, eu agradeço, ok? Um beijo, até a próxima. Agora eu vou identificar as palavras. Cada ponto forma uma letra. O 1, 3 e o 4 é um M.
O 1 só, o ponto 1 é um A. 1, 2, 3 é um L. 1, 5 é o E. Ponto 1 é o A. 2, 3, 4, 5 é um T. 1, 3, 5 é um O. E tá escrito maleato. É assim que eu identifico as palavras na escrita Braille. Falar de Dona Dorina no Will é como ouvir o conto do Rubem Alves, A Galinha e a Águia. É uma transformação. Eu conheci a Fundação Dorina em 98, fui fazer reabilitação, eu ainda enxergava um pouco. E é um impacto para quem enxerga um pouco, ainda anda sozinha, ter que aprender a andar com a bengala. Aquilo é não pela bengala em si, mas como as pessoas olham a gente. E lá na fundação, através de todo o trabalho da Dona Dorina, eu aprendi a interpelar as pessoas, a me aceitar cega, hoje sem visão nenhuma, e descobri nesse tempo de 98 para cá, por conta do trabalho da Dona Dorina, que para mim foi uma pessoa inovadora, uma visionária no seu tempo, eu descobri ser feliz apesar da cegueira. Eu fiz a reabilitação, aprendi a fazer maquiagem sozinha, cozinhar eu já sabia. Lá tinha um trabalho individual. Depois que Dona Dorina morreu, mudou um pouco. Mas o trabalho de Dona Dorina era o trabalho individual com deficiente visual. Em 2014, aí eu fui trabalhar, fui fazer várias coisas. Em 2014, eu não estava trabalhando. Para onde eu voltei? Para a fundação. E lá na fundação, porque a Dona Dorina morreu, mas eles deram continuação. Eu aprendi a fazer massagem. E novamente a fundação me trouxe ao trabalho. E hoje eu trabalho com massoterapia. E o que eu posso dizer? A fundação para mim, o trabalho da Dona Dorina para mim é um marco. Eu posso dizer que a minha vida é definida antes e depois da Dona Dorina. Eu a conheci pessoalmente. Era uma pessoa muito culta, muito simples, mas que trouxe para o Brasil o que nunca houve na época. Aqui não tinha nada do que... Ela trouxe impressão em braille, que não tinha. Ela trabalhava em prol da educação. A visão da Dona Dorina era educar, era trabalhar em cima da educação para o deficiente visual. E aí, turminha, gostaram? Muito legal, né? Então, às vezes, nós que não precisamos identificar as coisas dessa forma, não imaginamos quantas necessidades existem por aí. Então, é sempre muito importante refletir sobre tudo isso e aprender com tudo isso. E é por esse motivo que agora eu já vou te desafiar. Temos duas propostas no desafio de hoje. A primeira delas, eu gostaria que vocês pensassem aí, a gente falou um pouquinho sobre desnutrição, a desidratação, né, a falta de água no nosso corpo. Então, eu gostaria que, a partir do seu peso corpóreo, você utilizasse essa formulinha aí que eu vou te mostrar. Olha só, enquanto a Pro vai falando, vocês já vão anotando.
Essa fórmula, ela utiliza o seu peso corpóreo e a quantidade de água que você precisa ingerir por dia. Será que nós estamos consumindo a quantidade de água adequada para deixar o nosso corpo saudável? Isso é o que vocês vão descobrir fazendo esses cálculos do desafio de hoje. Essa é a primeira parte. Só que a segunda parte tem tudo a ver com a escrita Braille. A Pro quer que você procure aí na sua casa algum produto que tenha os pontinhos da escrita Braille. Pode ser a embalagem de um produto alimentício, pode ser a embalagem de um remédio, qualquer embalagem, tá bom? Aí você vai localizar os pontinhos que representam aí a escrita Braille, vão voltar no material do nosso encontro de hoje e tentar identificar o que está escrito. Então, você vai passar o dedo, vai olhar os pontinhos, como eles estão representados, olha na tabela, veja qual é a letra que está representada ali, anota no seu caderno e tente descobrir o que está escrito. É assim, vocês viram hoje, que as pessoas que não enxergam tentam desvendar o mundo e tudo aquilo que nós temos à nossa volta. Então, você também vai experimentar essa proposta, conhecendo um pouquinho mais sobre a escrita Braille. Essa eu tô curiosa para ver, hein? Divirtam-se, boas investigações e amanhã eu estou aqui à sua espera. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA! Hoje seguimos com formação de palavras na aula de Língua e Cultura Portuguesa. Fiquem atentos e aproveitem! Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente continua estudando os processos de formação de palavras e nós vamos conhecer alguns novos processos que nos auxiliam na criação de palavras dentro da língua portuguesa. É sempre bom a gente pensar no lugar do falante, né? No lugar do ser humano que utiliza a língua. O quanto o uso criativo da linguagem, o quanto a necessidade de comunicação provoca alterações no sistema linguístico. Até porque, se a gente for pensar, não existe um marco, não existe um limite que determine a partir de qual momento a gente pode fazer alguma alteração nas palavras da língua. Quem determina isso é o falante, com o uso vivo da linguagem e o tempo, né? A partir do momento que as gerações vão vivenciando o contato com a língua, a gente começa a perceber transformações. Algumas dessas transformações são tão fortes que a gente começa a achar, inclusive, que as palavras sempre existiram, quando na verdade elas são resultados do processo de formação de palavras. A gente vai aprender alguns desses processos hoje, lembrando que os processos-chave na língua são os processos de composição e de derivação, né? Aqueles processos de justaposição e aglutinação, derivação prefixal, sufixal, que você pode encontrar mais informações sobre isso na aula de composição e derivação. Hoje a gente vai compreender outros processos, começando a partir do hibridismo. Que processo é esse? O hibridismo é uma mistura, né? É uma possibilidade de conexão entre partes diferentes. No caso do hibridismo, essa conexão é realizada a partir da relação entre palavras de origens diferentes. Eu estou falando da origem da palavra, ou seja, de que língua essas palavras são originárias. No caso, por exemplo, da palavra televisão, que eu tenho a palavra tele, que é grego, e a palavra visão, que é do latim. Essa junção do grego com o latim, que forma a palavra televisão, compõe um processo que a gente chama de hibridismo. Então, hibridismo, mistura, conexão, sintonia. Essa conexão, essa mistura é feita por meio de partes de diferentes idiomas, ou seja, palavras originárias de diferentes idiomas, ok? Esse é o processo que a gente chama de hibridismo. Cuidado para não confundir com outro processo muito comum, que é o processo de estrangeirismo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso ou na aula de português, ou na aula de inglês, ou nas duas aulas. Sabe por quê? Porque o processo de estrangeirismo ele é tão natural e ele é tão cultural que ele acontece o tempo inteiro. É quando a gente incorpora uma palavra de outro idioma na nossa língua. Ou seja, há uma influência nesse sentido dos aspectos
culturais, dos aspectos econômicos, há uma influência também das mudanças tecnológicas que exigem e que impõem necessidade de a gente incluir no nosso vocabulário palavras às quais a gente não estava acostumado a usar, com as quais a gente não tinha costume. Então perceba, a palavra shopping center, como pensar hoje no contexto da língua portuguesa, né, do português brasileiro, uma outra palavra que substitua shopping center? Já pensou se a gente dissesse que vai a um centro comercial, a um centro de lojas? Isso não faria muito sentido para a comunicação. Então, por uma necessidade comunicativa, a gente faz uso, a gente recorre a outra língua. Shopping center é uma palavra que já foi, de certa forma, incorporada à língua portuguesa, porque a gente não encontra uma outra que possa ser substituída por ela. Pense que muitas vezes, para algumas pessoas, o estrangeirismo é um processo um tanto delicado, porque alguns pensam que a língua está sendo descaracterizada por conta do acréscimo de vocabulários de outro idioma. Mas vamos pensar de outra forma, né? A partir do momento que a gente compreende que as questões sociais, culturais, elas estão marcadas hoje pelo processo de globalização, as culturas se conectam, as pessoas se comunicam, surgem outras necessidades. Então esse processo cultural rico, heterogêneo, mostra que muitas vezes é pela fusão, é pelo encontro de línguas e de culturas que a gente também mostra o poder da língua. Língua essa que também é um símbolo da nação, né? Então, lembra que o estrangeirismo já é a palavra incorporada, ou seja, exatamente como ela é escrita, lá na língua a gente incorpora essa língua dentro do nosso idioma. No caso, por exemplo, a palavra shopping center e tantas outras, especialmente da língua inglesa, né? Que a gente incorpora. Quem curte jogos, quem percebe essa linguagem, essa comunicação, percebe muito que no universo dos jogos tem palavras que já são muito fáceis de serem associadas à língua portuguesa. Existe um outro processo que é o chamado processo de neologismo. Essa ideia aqui de neo sempre é uma ideia de novo. O que é um neologismo? Olha que interessante, é o processo de criação de novas palavras ou novos significados. Como isso é possível? Isso é possível. Lembra do poder do falante, né? Ele sente necessidades comunicativas. Por conta dessas necessidades, ele vai precisar muitas vezes criar palavras que nem existiam. Essas palavras podem surgir de contextos e esses contextos podem apresentar essas possibilidades a partir de novos significados de palavras que já existem ou a partir da criação mesmo de novas palavras, como por exemplo, a palavra linkar, que tem a influência de um estrangeirismo, a palavra link, mas eu crio o verbo linkar, tal como a gente criou também o verbo deletar, verbos que foram surgindo por conta do contexto de comunicação tecnológica, o contexto favorecido pela internet, pelos meios de comunicação. Então perceba, essa palavra ela não existia, ela foi criada. Algumas palavras, logo quando elas são criadas, elas passam por um processo de adaptação e de aceitação dentro do idioma. Nem sempre é fácil. Aos poucos isso vai acontecendo, aos poucos os falantes vão incorporando essa palavra. E quando essa palavra vai para o dicionário, a gente diz que essa palavra cristalizou, né? Ou seja, ela já está de fato mesmo dentro do idioma. Alguns desses neologismos, ao longo do tempo, foram sendo cristalizados, foram sendo, de alguma forma, incorporados ao nosso idioma. Perceba você que também algumas expressões ganham esse caráter de neologismo, como a expressão, por exemplo, dar zebra. Um jogo, por exemplo, quando tem um resultado que ninguém esperava, um concurso, um reality show, algum concurso, alguma competição, e a gente diz, nossa, que zebra nesse resultado. A palavra zebra, originalmente, é um animal, mas quando a gente usa a expressão dar zebra, a gente está atribuindo um novo significado a palavras que já existiam na língua. E nessa nova combinação, a gente cria um neologismo. Tem escritores que também são muito hábeis na criação de neologismos, então um recurso literário também comum para alguns escritores. Outros processos que geram dúvida e as pessoas pensam até que se trata da mesma coisa são os processos de sigla, abreviação e abreviatura. Vamos aprender a distinção desses três? É interessante, é importante para você compreender que os processos às vezes são parecidos, mas apresentam distinções. Vamos começar pela abreviatura. A abreviatura é um processo que ocorre quando você pega diferentes letras que compõem a palavra para fazer esse processo de redução. Perceba, eu tenho aqui a abreviatura da palavra Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento que a gente usa para grandes autoridades, por exemplo, como o presidente da República. Vossa Excelência, aqui nesse caso, foi abreviado para V.EXA, ou seja, essa abreviatura foi formada a partir de letras que já existiam na palavra original. Então a gente chama esse processo de
abreviatura. Logo aqui ao lado eu tenho a abreviatura da palavra ilustríssimo. Para formar essa abreviatura, eu utilizei as letras ILMO, ILMO. Com essa formação eu criei uma abreviatura. Então, quando essas letras que são utilizadas são da própria palavra original e a gente faz essa junção, a gente chama de uma abreviatura, esse processo de redução. A abreviação é simplesmente a redução, ou seja, eu não preciso fazer esses ajustes de letra. Muitas vezes uma letra do começo, do meio, do final, uma sílaba inicial, uma sílaba final, não. A abreviação é simplesmente o processo de redução. Como a palavra pneu, que pode parecer estranho para você, mas vem de uma palavra maior, que é a palavra pneumático. Como a palavra moto, que vem da palavra motocicleta. Aos poucos, por conta da nossa comunicação, por conta da necessidade de uma comunicação mais rápida, mais objetiva e por conta do uso de quem? O uso do falante, que é quem determina essas mudanças. Essas palavras foram sendo incorporadas a ponto de muita gente hoje nem imaginar que pneu e moto, por exemplo, são abreviações, né, de palavras outras que existem, mas que praticamente não são mais utilizadas dessa forma. Então, agora eu vou mostrar para vocês a sigla, que muita gente confunde com abreviatura e abreviação, viu? A sigla já é diferente. A sigla ela é formada a partir das letras iniciais das palavras que compõem a palavra, o termo original. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, no nome ONU. Esse nome vem de Organização das Nações Unidas. Quando eu escolho a inicial de cada uma dessas palavras para montar uma nova palavra, eu formo o que eu chamo de sigla. É o caso da palavra ONU. É diferente de abreviação, que simplesmente é uma redução. É diferente da abreviatura, que faz uma escolha de algumas letras para montar essa redução. A sigla se baseia, de fato, na inicial de cada palavra desse termo composto. Então, por exemplo, no caso de ONU, eu tenho ONU, eu tenho as iniciais das palavras Organização das Nações Unidas. O mesmo ocorre, por exemplo, com a sigla de Estados Unidos da América. Eu tenho a inicial de cada um desses compostos, de cada um desses termos. ONG, Organização Não Governamental. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sabe o que acontece? A sigla vira uma palavra, porque dificilmente a gente vai conseguir toda hora ficar falando em um texto, né? Organização das Nações Unidas, Organização Não Governamental. Ah, vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Não, a gente já fala logo o IBGE. A gente incorpora essa palavra à nossa comunicação. No caso da comunicação oral, tranquilo, ok, usar dessa forma, ONG, IBGE, ONU, Estados Unidos, que a gente também reduz por conta, até por uma necessidade de espaço mesmo. Mas vamos pensar no caso de uma comunicação mais formal, de uma redação escolar, de um texto oficial. Sempre que você apresentar a sigla, ao menos na primeira vez, coloque o significado, ok? Não comece uma redação, por exemplo, colocando simplesmente ONU, simplesmente ONG, deduzindo que todo mundo que vai ler o seu texto já sabe do que se trata. Faça a descrição dessa sigla entre parênteses, ok? Lembre então desse processo da sigla. Vamos pensar agora em outros dois processos, o processo de combinação e o processo de intensificação. Esses são um pouco mais novos, em algumas gramáticas ainda nem apresentam esses processos, mas surgem, como eu falei, dessa questão da dinamicidade da língua, do processo de transformação que o falante impõe ao idioma de forma natural, de forma espontânea. O processo de combinação, ele surge a partir da relação de trechos de palavras que já existem e esses trechos são rearranjados de uma nova forma, ou seja, a palavra portunhol, por exemplo, que é uma mistura de português com espanhol, ela surge a partir da junção de trechos de palavras que já existiram e de uma combinação que gera um significado novo. Essa construção de caráter semântico é muito utilizada no humor para fazer a junção de algumas palavras que nem existem muitas vezes, nem foram cristalizadas, nem foram incorporadas ao idioma, mas que dessa forma, por meio de uma combinação criativa, podem provocar efeitos de sentido interessantes. Então, esse caso da combinação, quando também existe a palavra showmício, né, que é onde existe a palavra comício, eu acrescento aqui a ideia de show, de um showmício. Essas junções, essas combinações são muito comuns na linguagem humorística, são muito comuns também quando a gente quer fazer algum tipo de uso criativo da linguagem com algum recurso literário, ok? Um outro processo que é o
utilizado na língua portuguesa, que está presente mais recentemente nos estudos linguísticos, é o processo de intensificação, que é quando eu faço um alargamento do sufixo, da parte final da palavra, e vou criando novas palavras também dentro do idioma. É o caso, por exemplo, de inicializar, que acabou se transformando num verbo. E é comum a gente ver esse verbo no contexto, por exemplo, da computação, quando o computador está inicializando, né? Então, existe aqui a criação a partir da palavra inicial, como também a palavra protocolada, que vem da palavra protocolo. Ou seja, a gente vai criando um processo de intensificação a partir do acréscimo e do alargamento de um sufixo. Esses dois processos são um pouco mais novos e eles mostram o quanto a gente está, de fato, modificando a língua o tempo inteiro, ok? Então, a partir de agora, você já sabe que existem diferentes maneiras, que não só a justaposição e a aglutinação, né? Existem diversas formas de a gente fazer essa composição, esses processos de formação de palavras, que podem depender tanto dos rearranjos que a gente faz dentro do nosso próprio idioma, tanto quanto pode acontecer a partir da contribuição de palavras de outras línguas, tal como no processo de hibridismo, de estrangeirismo e às vezes do próprio processo de neologismo, que parte de uma palavra que existia em outra língua e é aportuguesada, é transformada e a gente acaba criando um novo vocabulário, ok? Então esses são alguns dos processos que a gente aprendeu na aula de hoje. Muito obrigado! Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada, eu mostrei para você um vídeo sobre o brincar, a importância de brincar junto com a criança, a importância dessa interação social, né, que muitas vezes a gente entrega o brinquedo para a criança, ela fica lá brincando sozinha, e o quanto é importante, né, nós nos envolvermos nessa atividade para que a criança possa, junto conosco, né, verificar qual que é a função dessa brincadeira, a função desse brinquedo, o tempo, a tolerância. Então, todos esses elementos são repertórios importantes para essa atividade do brincar. E aí, continuando sobre a interação, né, a importância de estar junto, fazendo junto com a criança, hoje eu quero falar um pouquinho com você de como que nós vamos cuidar das plantas da nossa casa, né? Tenho certeza que você tem uma plantinha na sua casa, no seu quintal ou próximo da sua residência, e o quanto é importante envolver a criança nessa atividade. Essa atividade faz parte da atividade de vida diária. Aliás, todos nós, né, nos alimentamos na nossa casa e as plantas também muitas vezes se alimentam através da luz, através da água, quando nós escarificamos o solo, enfim, né, de muitas maneiras. Então hoje eu quero mostrar para você um vídeo, né, promovendo essa interação com o Augusto e onde ele possa irrigar essa planta, possa ter esse contato mais próximo com essa planta, para que então ele possa, conhecendo, preservar o meio ambiente. Afinal, nós só preservamos aquilo que nós conhecemos. Então nós vamos assistir um vídeo agora e logo mais nós vamos falar um pouquinho dessa atividade. Vamos assistir? Hoje nós vamos realizar uma atividade que é cuidar da planta da nossa casa. Para essa atividade nós vamos contar com o Augusto e eu vou auxiliá-lo. Augusto, fala bom dia. Bom dia. Isso, muito bem, Gu. Vamos cuidar da, fala, planta. Isso, da planta. Bom, nós temos aqui um lírio da paz, né? Então nós vamos envolver o Augusto nessa atividade de que forma? Tanto, né, na escarificação do solo, afofar um pouquinho a terra, porque muitas vezes de tanta gente aguar fica sedimentado. Nós vamos contar essas pedrinhas que estão aqui no prato e nós vamos aguar a nossa planta e passar um pano nas folhas. Vamos lá? Augusto, vem cá, pega o garfo. Muito bem, pode ser um garfo, pode ser uma faca. Ó, passa aqui, ó, assim, ó. Vem aqui mais pertinho da planta. Isso, passa assim, ó. Isso. A gente vai ter que dar uma fofadinha nesse solo para entrar oxigênio e essa planta ficar mais bonita do que ela já está, né, Gu? Fala assim.
Fala sim. Sim. Vamos lá, coloca o garfo aqui em cima. Isso. Ó, Gu, agora vamos colocar as pedrinhas. Ó, uma. Coloca outra aqui. 2, 3. Vai. 4, 5, 6. Vai colocando. 7, 8, 9, 10. Nossa, ele coloca de monte. Vamos colocando assim, ó, pra ficar bem bonitinho. Coloca aqui. Isso. Aí a gente vai girando a planta, levantando as folhas. Isso. Vai fazendo assim com a mãozinha, pra deixar ela bem bonita. Isso, Augusto. Muito bem. Isso mesmo. Coloca todo o restante aqui. Ó, coloca desse lado. Isso. Muito bem. Bom, agora nós vamos irrigar a planta. Segura o copo, Gu. Não é para beber, não. Nós vamos usar para irrigar. Mas você pode usar o que você tiver. Se for um regador, ótimo. Se não for, pode ser um copo com água. É sempre importante. Você vê, a criança já vê o copo, já leva a boca, né? Não vai pensar que a gente vai irrigar uma planta. Segura. Segura o copo. Isso. Isso. Vamos irrigando. Vai virando ela aqui. Passa aqui. Isso. 2. De novo. 2. Isso. Muito bem, Gu. E agora, Gu, para fechar, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pano, segura o pano nessa mão, com a outra mão embaixo da folha. Nós vamos passando um pano nas folhas, porque elas transpiram, né, Gu? E aí fica tudo branca. Vem cá, aqui, ó, assim, ó. Ó, isso, passa nessa folha, segura aqui, isso. Passa nessa folha o pano, segura a mão embaixo e o pano em cima. Vai, passa o pano aí. Isso. Não acontece nada, só passar o pano. Passa o pano nessa grandona. Com a mão embaixo, segura a folha, senão você vai... Não, só a mão, só a mãozinha assim. Com a outra mão você passa. Isso, passa o pano. Isso, muito bem, Augusto. Parabéns por essa atividade. Toca aqui. Muito bem, atividade finalizada. Cuidamos do nosso livro da paz. Vamos falar um pouco sobre esse vídeo. Bom, é muito comum, né? Quando a criança ela não tem acesso a essa atividade, quando a criança não tem acesso à natureza, ela vai ter um comportamento muitas vezes de fuga, ela não vai querer realizar atividade. Por quê? Porque ela não tem familiaridade com essa atividade, né? Mas nós precisamos começar. De que forma? Com o que nós temos na nossa casa, né? Ah, você tem uma planta lá no seu quintal, dentro da sua casa, como eu, que moro em apartamento. Eu tenho 2 plantas, né? Eu tenho o lírio da paz e eu tenho o antúrio. Então é importante, né, entender. Uma planta de sombra é uma planta que não necessita de irrigação diariamente. A irrigação é só uma vez por semana. Então, uma vez por semana, que eu for irrigar essa planta, eu vou envolver a criança nessa atividade, para que ela conheça e conhecendo, entenda os repertórios que essa planta necessita para que ela se mantenha viva, né? E de que forma? Como eu fiz com o Augusto, né? Quando eu coloco a criança para pegar um garfo, escarificar o solo, afofar a terra, que muitas vezes de tanto irrigar, só colocar água, essa terra ela vai ficar sedimentada, ela fica compactada. Então a gente precisa promover esse oxigênio, a gente precisa, né, mexer um pouco nessa terra para que essa planta se desenvolva melhor. Então o Augusto, ele vai lá, ele escarifica esse solo, ele irriga essa planta, veja, né, muito comum, ele viu um copo de água, ele já entende que é para beber, né? Mas eu usei o que eu tinha. Se você tiver um regador, né, ou um outro aparelho ou material aí para irrigar essa planta, tudo bem. Se não, você pode fazer como eu, né? Como eu não tenho também, eu utilizei um copo de água. Ele foi lá e irrigou e depois ele foi lá e passou um pano nas folhas.
Por que ele passou um pano nas folhas? Estranho, né? Porque as plantas transpiram, né? Elas respiram, elas transpiram. E nesse transpirar, as folhas ficam com placas meio esbranquiçadas muitas vezes. O pó se assenta, né? É muito comum. Então é importante a criança fazer esse movimento de segurar a folha embaixo e por cima ela vai passando o pano. Pedagogicamente, nessa atividade, o que nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar esse contato visual, a criança está olhando para o que ela está fazendo, essa coordenação motora ampla e fina também, né? Esse segmento de instrução, eu estou falando, pegue o garfo, pegue o pano, pegue o copo, irrigue a planta, né? Eu estou trazendo cada vez mais essa criança próxima dessa atividade. E com isso, né, não será incomum, né, não será algo atípico quando eu convidar essa criança para que ela possa, junto comigo, cuidar dessa planta. Essa planta está em casa, é um ser vivo como nós. E eu quero que a criança conheça, que ela se aproxime, que ela entenda e preserve, para que quando a gente possa estar num parque, né, ou numa área que tenha verde, essa criança possa então respeitar, né, não arrancar folha, não arrancar flor, que ela possa então conhecer. E isso começa dentro de casa. Então eu espero que você consiga realizar essa atividade com o seu filho. É uma atividade muito importante, assim como as outras, e é uma atividade pedagógica também, porque muitas vezes as escolas elas constroem hortas, as professoras saem com seus alunos no entorno, né? Ou dentro da escola numa área verde, classificando as plantas, mostrando as que são lisas, que são pilosas, né? As diferentes espécies e formas das plantas em seu ambiente. E aí a criança com deficiência muitas vezes está lá no cantinho, porque ela não participa, porque ela não gosta, né? O gostar é aprendido, é desenvolvido, e isso só se dará quando a criança estiver envolvida nessa atividade. Essa atividade vale para as crianças com e sem deficiência, para qualquer pessoa, não importa. O importante é estar junto, é promover a interação social e garantir o desenvolvimento da criança nas atividades que nós proporcionamos. Bom, muito obrigada pela sua atenção, até a nossa próxima atividade, eu espero que você consiga realizar. Até já! E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim. Mas amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã e eu espero vocês. Até lá! Tchau, tchau!